Olá, seja muito bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou Neifer França, diretor da QMS, e hoje iremos falar sobre o requisito 4.1, entendendo a organização e seu contexto para ISO 37001 e para ISO 37301. Antes de iniciar, eu peço para você dar um like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Assim você ajuda a gente a transmitir esse conteúdo para diversas outras pessoas aqui no YouTube. O requisito 4.1, entendendo a organização e seu contexto, ele está presente em todas as normas ISO de sistema de gestão. Então, não é diferente na ISO 37001 e na ISO 37301. Eu coloco na tela agora para você. Que ele trata aqui? Entendendo a organização e seu contexto. A organização deve determinar as questões internas e externas que possam afetar a sua capacidade de alcançar metas no sistema de gestão antissuborno ou de compliance no caso da 37301. Estas questões incluem, sem limitação, os seguintes fatores: tamanho, estrutura, delegação de autoridade, localizações de setores, natureza, escala e complexidade das operações e atividades da organização, modelo de negócio da organização, entidades sobre as quais a organização tenha controle, parceiros de negócio, natureza e extensão das interações com agentes públicos, obrigações e deveres estatutários, regulatórios e contratuais. Se a gente pensar aqui na ISO 37301, o requisito é basicamente o mesmo, na tela aí para você. Fala do modelo de negócio, a natureza e o escopo dos negócios, o contexto regulatório legal, a situação econômica, os contextos ambiental, cultural e social, as estruturas internas, políticas, processos, procedimentos e recursos, incluindo tecnologia, e a sua cultura de compliance. Olha que interessante, né? Então, do que se trata este requisito para ambas as normas, para ISO 37001, antissuborno, e para ISO 37301, a ISO de compliance? Ele trata basicamente como uma introdução do sistema de gestão. Então, o que você, dentro da sua empresa, vai fazer? Primeiro, você às vezes não precisa fazer nada. Talvez o seu próprio planejamento estratégico, seja o planejamento estratégico geral da empresa, ou às vezes o planejamento estratégico específico da sua área de compliance, contemple esses requisitos que eu comentei aqui. As questões internas e externas da empresa, da organização, no que tange o antissuborno e o compliance. Então esse é um ponto muito importante aqui dentro da nossa estrutura. Primeiro, avalie como está o planejamento estratégico, seja da empresa ou seja aqui da área de compliance. Caso o planejamento estratégico não contemple questões de compliance ou questões de antissuborno, ou não esteja alinhado com o requisito 4.1, aí dentro da sua empresa você vai ter que implementar esse requisito. Ou seja, normalmente as áreas de compliance que têm esse caso vão utilizar uma ferramenta, que é a ferramenta de SWOT, que é estabelecido lá forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e dentro dessa estrutura você vai avaliar o contexto organizacional. Por que o SWOT? Não precisa ser necessariamente o SWOT, não é um requisito da norma ser um SWOT, mas você pode utilizar o SWOT para facilitar a implementação, porque ele já estabelece as questões internas da organização, né, como forças e fraquezas, e também avalia as questões externas da organização, como oportunidades e ameaças dentro da estrutura organizacional. Então, fique atento nesse ponto específico quando você está tratando da ISO 37001 e da ISO 37301 dentro do contexto organizacional. Então, como que você vai fazer essa avaliação? Essa avaliação normalmente é feita por um brainstorm.
você vai trazer pessoas para discutir, líderes, a própria alta direção, o próprio time de compliance, diversos níveis organizacionais da empresa, pode trazer pessoal da operação, para discutir como que funciona aí as questões internas e externas da organização. Quais são as forças, oportunidades, ameaças, fraquezas que são estabelecidos dentro do seu programa de compliance no que tange as questões de compliance e as questões de anti-suborno. Então, você faz esse estabelecimento e coloca isso numa ferramenta, por exemplo, o SWOT, vai deixar isso descrito em algum lugar e assim você vai estabelecer o seu contexto organizacional dentro da sua estrutura. Como que nós, auditores da QMS, auditamos esse requisito? Primeira coisa, a gente vai na sua empresa e vai verificar como você implementou isso. Se existe o planejamento estratégico geral, que contempla as questões internas e externas de compliance e anti-suborno. Caso não, verificar se tem o planejamento estratégico da área de compliance, contemplando as questões internas e externas de compliance e anti-suborno da empresa. Ou a gente vai verificar se você implementou através de uma ferramenta específica. Eu já auditei empresas que, por exemplo, tinham planejamentos estratégicos multinacional, global, e, é claro, não contemplava todos os pontos necessários para esse atendimento, né? Claro que tinha algumas questões de compliance envolvida, mas não as questões específicas, que é o que a norma pede aqui, de questões internas e externas para compliance e anti-suborno. Então, esse é um ponto importante aqui dentro da nossa estrutura. Então, como que a gente vai avaliar esse requisito? Então, nesse caso, essa empresa que eu auditei, eles implementaram dentro da área de compliance, como uma equipe multidisciplinar, fizeram até um PowerPoint, né, numa avaliação de contexto organizacional, estabelecendo quais são os pontos. Então, eu auditei esse requisito. Não tinha no planejamento estratégico global, não tinha um planejamento estratégico específico da área de compliance, então eles optaram por implementar por meio de uma ferramenta. Uma ferramenta derivativa do SWOT, não precisa ser necessariamente o SWOT, não se apegue à receita de bolo, tá? Então, cada empresa tem um tipo de situação que ela vai implementar. Pode ser somente por meio do SWOT, tá? Esse é um ponto importante. Então, dentro dessa estrutura do SWOT, já contemplava todos os requisitos. Então, a gente vai verificar todos os subsídios, e esse requisito já vai servir para a gente auditar as lideranças da empresa, seja a alta direção ou seja o compliance officer. A gente vai avaliar toda essa questão de contexto organizacional para auditar esses papéis de liderança. Por quê? Porque lá já vai estar estabelecido para a gente o que é questão interna de compliance anti-suborno e o que são questões externas de compliance anti-suborno. Então, mas quais são essas? Vou dar um exemplo para você. Então, por exemplo, forças. Quais são as forças que uma organização pode ter? Equipe comprometida, programa de compliance implementado há X anos, se existem já premiações que a empresa recebeu de compliance, é um ponto importante, é uma força com certeza. Se a empresa tem toda uma estrutura de compliance estruturada, compliance officer dedicado, uma equipe dedicada à área de compliance, estrutura, investimento para a área de compliance, budget específico para a área de compliance. Então, esses são pontos fortes, né? Então, são as forças para a organização. O que são as fraquezas? Fraquezas relacionadas internas, né? Então, forças e fraquezas são questões internas. Quais são as principais fraquezas? Então, talvez um programa de compliance recente, talvez uma fraqueza já histórico de corrupção ou de não compliance dentro da organização, infelizmente já vai ser uma fraqueza. Então, alguns pontos que você e sua equipe, e essa equipe multidisciplinar, vai estabelecer como fraquezas. Oportunidades, a própria certificação da ISO 37001, da 37301 já vai ser uma fraqueza, uma oportunidade. A própria implementação e robustez do programa de compliance vai ser outra oportunidade. Implementação de ESG, que hoje está sendo bastante falada,
com a implementação da 37.001 e da 37.301, já é atendido o ESG, então você vai colocar esse ponto também dentro de oportunidades. Ameaças, né? Por exemplo, se você tiver aqui na América Latina, sua empresa estiver na América Latina, com certeza já é uma ameaça. Infelizmente, a gente está numa região com alto grau de corrupção, então precisamos de controles específicos. Então, são essas estruturas aqui de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que tem dentro dessa estrutura. Então, o auditor vai verificar cada ponto, vai linkar isso com a gestão de riscos, então você, dentro da sua estrutura, vai implementar esses pontos, tá? Então, um resumo básico aqui para você, a gente avaliou aqui o requisito 4.1, verificou que esse requisito pode ser implementado por um planejamento estratégico, ou por um planejamento estratégico da área, ou por uma ferramenta SWOT, ou qualquer outro tipo de ferramenta e gestão que você fizer especificamente para isso, para atendimento a esse requisito, que esse requisito vai dar subsídio específico para a auditoria. Os auditores utilizam esse requisito para auditar outras áreas, como a gestão de risco, liderança de compliance e de alta direção. Então, esse é um resumo rápido sobre tudo que a gente falou aqui. Espero que tenha ajudado você nesse requisito específico do requisito 4.1 da ISO 37001 e da ISO 37301. E eu peço, antes que você saia, você dá um like aí no vídeo, aciona o sininho, se inscreva no canal, assim você ajuda a gente a fazer esse conteúdo espalhar para outras pessoas. Antes de você sair, deixa nos comentários aqui como que você implementou ou vai implementar o requisito 4.1 na sua empresa. Até uma próxima. Tchau, tchau.